A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais um tempo com Deus, mais uma celebração, ainda que à distância, pela excepcionalidade de não estarmos podendo nos reunir. Vamos orar a Deus para que Ele venha nos abençoar, Ele venha conduzir esse nosso tempo com Ele, que esse tempo seja amplamente proveitoso, edificante, que sejamos abençoados e que Deus receba esta nossa manifestação de louvor, de gratidão, e que Ele, pelo Espírito Santo, esteja nos guiando, nos ensinando, nos fortalecendo. Oremos então. Deus eterno, Pai de bondade infinita, mais um domingo quando estamos aqui na Tua presença e invocamos esta Tua presença de uma forma gloriosa, majestosa, de modo, Senhor, que sejamos abençoados. Cada pessoa, Pai, participante deste momento, seja alcançada com o toque abençoador da Tua mão e sejamos abençoados, edificados e fortalecidos para prosseguir este caminhar, prosseguir esta carreira, com a graça que somente o Senhor dá. Eu oro e eu te louvo agradecido, em nome e para o louvor de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos, vamos louvar ao Senhor. Você aí na sua sala, em casa, junto com a família, vamos adorar ao Senhor. És a rocha, Ele é a rocha. Jesus, repita comigo. És a rocha em que firmado estou. Rocha em que firmado estou. És o Cristo que ressuscitou. És o Cristo que ressuscitou. Cordeiro que no trono está. Cordeiro que no trono está. Misericordioso és. Misericordioso és. Te louvo agora, ó Senhor. Te louvo agora, ó Senhor. És a rocha em que firmado estou. Rocha em que firmado estou. És a rocha em que firmado estou. Dia após dia louvarei teu nome, em tudo me alegrarei, por tua graça salvaste-me, de tua palavra eu dependerei. És a rocha em que firmado estou. Rocha em que firmado estou. És o Cristo que ressuscitou. És o Cristo que ressuscitou. Cordeiro que no trono está. Cordeiro que no trono está. Misericordioso és. Misericordioso és. Te louvo agora, ó Senhor. Te louvo agora, ó Senhor. És a rocha em que firmado estou. Rocha em que firmado estou. És a rocha em que firmado estou. Dia após dia louvarei teu nome em tudo me alegrarei, por tua graça salvaste-me, de tua palavra eu dependerei. Dia após dia louvarei teu nome, em tudo me alegrarei, por tua graça salvaste-me, de tua palavra eu dependerei. Rocha, és a rocha em que firmado estou. És a rocha em que firmado estou. És a rocha em que firmado estou. Rocha em que Última vez. firmado estou. És a rocha em que firmado estou. Aleluia! Glória a Deus! A paz do Senhor, espero que esta mensagem os encontre da melhor maneira possível. E eu desejo chamar a sua atenção para o texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. E nos chama a atenção para 4 pontos importantes para a nossa vida cristã. Primeiro, o ato de nós contribuirmos deve ser proposto em nossos corações esse desejo de adorar
adorarmos ao Senhor com as nossas contribuições, ou seja, os nossos dízimos, as nossas ofertas, estas que ajudam para o avanço do Evangelho neste mundo que tanto necessita de ouvir a palavra de Deus. O outro ponto, não com tristeza, e este ponto tem muito a ver com o final do versículo que diz: porque Deus ama ao que dá com alegria. O quarto ponto, podemos dizer que seja não por necessidades. Sabemos que existem muitas necessidades estas que devem ser supridas, e elas serão supridas tão somente pela nossa atitude essa de nós contribuirmos, mas essas não devem ser as principais motivações, porque a principal motivação deve ser adorar ao Senhor. Por quê? Porque Ele ama o que dá com alegria. Deus nos ama e continuará sempre amando. O seu amor é incondicional, o seu amor é eterno por cada um de nós. Que Deus os abençoe, que essa palavra possa penetrar em seu coração e fazer morada. Jesus é o Rei da Glória. Vamos adorar com esse louvor. Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, das vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, 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 Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, 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 Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Para prosseguir, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração.
E essa palavra está na carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1 e 2. Escutemos então a leitura. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém. Palavra do Senhor. Nós queremos, com a graça de Deus, refletir sobre esse texto, que tem como temática principal a perseverança. E considere comigo o seguinte: os grandes avanços e conquistas da humanidade não resultam necessariamente do talento, da coragem, da inteligência, ou mesmo da genialidade das pessoas que fazem essas conquistas. Vale a pena ressaltar que, além de todas essas boas qualidades, essas pessoas foram perseverantes. Perseverar é continuar fazendo aquilo que se vem fazendo. E para continuar fazendo aquilo que se vem fazendo, é preciso que consideremos algumas implicações. Exemplo: para que alguém continue fazendo aquilo que vem fazendo, é preciso que ela tenha confiança, tenha fé, tenha certeza daquilo que ela está fazendo e se dispõe a continuar fazendo. Primeiro, consideremos que para que isso ocorra, a pessoa precisa ter disposição para encarar adversidades, situações difíceis, situações contrárias, quem sabe, até aquilo para onde você está caminhando. São muitas as adversidades. Nós temos na Bíblia muitos exemplos de pessoas que marcaram sua geração. Elas foram instrumentos de acontecimentos maravilhosos. E essas pessoas tiveram que encarar situações adversas. Primeiro, porque as evidências exteriores não eram compatíveis, não sinalizavam a probabilidade de realização daquilo que elas esperavam. Daí, então, precisar disposição para encarar isto, que não deixa de ser uma adversidade. Pense no exemplo de Abraão. A Bíblia diz que Deus chamou a Abraão para que ele saísse de sua terra, de entre os seus parentes, e fosse para uma terra que Deus lhe daria. E ali naquela terra que Deus lhe daria, Abraão se tornaria pai de nações. Ele teria uma descendência numerosa. Olha, veja, pensar nisso, quando Abraão já é um homem de idade avançada, quando sua esposa, também de idade avançada, tinha ainda o agravante de ser uma mulher estéril.
diante dessa situação, quer dizer, como Abraão seguir esperando este fato de ele tornar-se pai de uma grande nação, pai de uma tão numerosa descendência. Isso depende, então, de se ter confiança. Quem é que prometeu isso a Abraão? Qual o caráter de quem prometeu isso a Abraão? Então, o caráter de Deus, de quem se está falando aqui implicitamente. O caráter de Deus é o que impulsiona Abraão a caminhar, a prosseguir, esperando aquilo que ele tinha como alvo. Há uma passagem na carta de Paulo aos Romanos que eu acho assim muito tremendamente profunda. É onde, se referindo a este episódio de Abraão, se diz que ele, em esperança, creu contra a esperança. Note como isso não é nada compreensível do ponto de vista natural. Como que alguém tem esperança e continua crendo, como o texto diz, contra a esperança. Isso é porque Abraão estava cercado de evidências nada condizentes com o que ele esperava. Mas a palavra diz que ele esperou e, é claro, Deus lhe cumpriu a promessa. Para que alguém persevere, isto é, continue a fazer aquilo que vem fazendo, é preciso ter confiança. Quem mandou você fazer o que você está fazendo? E como você foi mandado a fazer? O que você foi mandado e como você foi mandado? Você vai continuar fazendo e como está fazendo? Quem mandou fazer isso? Foi Deus. Você pode confiar em Deus e, por causa da sua fidelidade, por causa do seu caráter santo e perfeito, você tenha coragem. Prossiga fazendo aquilo que você está fazendo. Aliás, o contexto desse texto que lemos, que é todo o capítulo 11 desta carta aos Hebreus, tem como exemplo uma lista enorme de pessoas que perseveraram, que seguiram fazendo aquilo que estavam fazendo. E por que elas seguiam fazendo aquilo que estavam fazendo? Porque Deus lhes mandara a fazer. Elas confiavam em Deus. Ok? Então, essa é a primeira questão. Para que alguém continue fazendo aquilo que está fazendo, isto é, para que alguém persevere, é preciso, então, encarar essa questão de situações adversas, de situações nada condizentes, diante de situações nada prováveis de que se realize aquilo que se espera. Isto, então, é uma das implicações com que se defronta quem se dispõe a perseverar. Uma outra coisa, para que alguém continue fazendo o que está fazendo, é preciso, então, que haja foco. Você tenha o olhar direcionado para um ponto. Não é que alguém, o nosso texto fala de uma carreira. Podemos até destacar que, nesse caso aqui, o viver a vida é como se está correndo uma carreira. E o texto diz, então, que se deve correr olhando para Jesus. Note que, então, o foco é algo interessante. Uma pessoa não vai correr olhando para várias direções, para um lado, para outro, para trás, muito menos. Alguém vai estar correndo, olhando para um ponto, olhando adiante, olhando para Jesus, no caso aqui. Se corre olhando para uma meta. Os competidores correm, arremessam
nadam, andam, olhando sempre para um ponto, para uma direção. É ali que eles querem chegar. No caso aqui, então, somos chamados a correr e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Olhar para Jesus é algo extremamente interessante. Permita-me lembrar um episódio relatado no Evangelho, onde Jesus se encaminha na direção dos seus discípulos quando esses estavam no barco andando pelo mar da Galileia. Jesus se encaminha para eles andando sobre as águas. Eles ficam assustados, eles pensam que é um fantasma. Imagine os discípulos de Jesus, eles acreditavam em fantasma, já pensou? Jesus vai se encaminhando para eles e eles ficam assustados, tomados de medo, de pânico, porque eles pensavam que era um fantasma. Quando Jesus se aproxima um tanto mais, Jesus então chama a atenção deles por causa do medo de que estavam tomados, e ele diz: olha, não tenham medo, sou eu. Pedro então, na sua forma bem impetuosa de sempre, diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo andando. E Jesus então o permite. E Pedro, imaginem, Pedro sai daquele barco e se põe a caminhar sobre as águas. Aquelas águas então como que se tornam uma superfície sólida, firme. E Pedro vai caminhando, olhando na direção de Jesus, e ele vai caminhando firme sobre aquelas águas. Mais um detalhe, o texto diz que Pedro começou a olhar as ondas, os ventos, e ele começou a afundar. Veja aqui uma relação entre Pedro estar olhando para os ventos e para as ondas. Isso significa que ele tirara o seu olhar de Jesus. Ele houvera mudado de foco. O foco que o fazia caminhar firme sobre as águas era Jesus, para quem ele olhava. Mas ele então muda de foco, olha os ventos, olha as ondas e ele começa a afundar. É assim, a vida é dessa forma. Temos que viver a vida olhando para Jesus. E viver a vida como quem está fazendo uma carreira é a mesma coisa. Vamos correr olhando para Jesus. Se alguém mudar a direção do seu olhar, se alguém perder o foco, certamente vai perder o rumo, perder o ritmo, e a caminhada, a corrida, não será de sucesso. Então, essa questão do foco é interessante. Nos lembramos aqui de um episódio bastante conhecido, de uma Olimpíada, onde um competidor brasileiro corria e se encaminhava para a medalha de ouro. Estava praticamente qualificado. Quando interfere alguém no seu caminho e o tira do foco e embaraça então o seu passo, o seu ritmo. E que pena! Aquele homem que seria contemplado com a medalha de ouro, ele é desqualificado. Parece que ficou somente com a medalha de bronze. Mas prestemos atenção. O que estamos ressaltando aqui é como é que a mudança de foco interfere decisivamente no caminhar, no continuar fazendo aquilo que se vem fazendo. Ok? Pensemos então numa outra e última implicação. É a questão do tempo. Temos que esperar o tempo de Deus. Você tem uma promessa de Deus? Você acredita em Deus?
o caráter de Deus lhe impulsiona a prosseguir caminhando na direção dessa promessa? Mas então, essa promessa vai realizar-se amanhã? Vai realizar-se daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a quantos anos essa promessa de Deus vai realizar-se? É preciso, então, que você tenha disposição para encarar essa questão do tempo. E o tempo para Deus, notemos, Deus é eterno. Então, em se falando de tempo, quando se está falando de Deus, tudo tem uma conotação que precisa ser considerada bem diferente, bem especial. Então, o tempo para Deus não é como o tempo é para nós. Deus é eterno. E nós ficamos ansiosos com a questão do tempo. E nós achamos que uma coisa, às vezes, está demorando muito para acontecer. E eu costumo, quando falo desse assunto, lembrar um detalhe. Se a gente fica ansioso no tocante ao tempo, e a gente acha que as coisas estão demorando demais, e a gente acha que não vai acontecer logo aquilo, a gente pensa que está demorando, a gente quer que o tempo passe um pouco mais depressa. Mas que coisa! Você se lembra que a Bíblia relata 2 milagres onde Deus interfere no tempo. Ok? E veja que curioso. Nesses 2 milagres que a Bíblia relata, onde Deus interfere no tempo, Deus não interfere para que o tempo passe mais rapidamente. Deus interfere para que o tempo passe mais vagarosamente. Imagine o desafio de perseverar, o desafio da paciência. Tem a ver, então, com essa questão de tempo, e tem o tempo de Deus. Deus interferiu no tempo a pedido de Josué, e o dia se tornou mais longo, e Deus, então, fez que Josué vencesse aquela batalha. Então, é uma situação, um milagre, onde Deus interfere no tempo, não para que ele passasse mais rapidamente, e sim para que ele passasse mais vagarosamente. Um outro episódio onde Deus interfere no tempo é no caso do rei Acás. Então tem aquela questão do relógio, e se queria um sinal, e Deus deu como sinal, como referência, que aquele relógio andaria para trás. Imagine. Olha, a gente tem pressa, e como a gente gostaria que o relógio fosse aumentado, os ponteiros do relógio fossem empurrados para frente. Mas no caso de Deus, nessa questão de tempo, olha aí Deus interferindo. Mas interferindo de modo onde os ponteiros do relógio voltam no sentido oposto. Veja que coisa. Deus interfere no tempo, não fazendo que ele passe mais depressa, e sim mais vagarosamente. Portanto, precisamos esperar o tempo de Deus. Veja que as coisas com Deus acontecem no tempo certo. Eu tenho já falado em outras oportunidades, e no reino de Deus não se queimam etapas. Uma coisa interessante que eu falo no tocante a isso, a Bíblia não registra um milagre, e note que a Bíblia é um livro de milagres. Este ano é o ano de milagres, tema central de nossa denominação. 2020, ano de milagres. A Bíblia relata muitos milagres. Milagres onde Deus interfere na natureza, e Deus faz, então, como já falamos aqui, que o tempo andasse mais vagarosamente,
Deus interfere na lei da gravidade e faz que um machado flutue. E Deus ressuscita mortos. E Deus faz que a correnteza de um rio, o curso daquelas águas, seja interrompido. Note quantos milagres. E uma coisa, a Bíblia não relata um milagre onde uma criança tenha se tornado um adulto. Lembre aí, se tem algum milagre onde uma criança se tornara um adulto? Não, não tem. Uma criança nasce e tem o tempo certo para que ela se torne um adulto. Então, é o tempo de Deus. Essa regra não se quebra, nem mesmo em relação a Jesus Cristo, que se tornou homem, nascendo como um neném, um bebezinho, e ele não queimou nenhuma etapa. Ele se tornou um adolescente, um jovem, um adulto, e ele é um adulto, e ele se põe a ministrar publicamente com seus 30 anos. Então, Deus não queima etapas, viu, gente? E a gente tem uma tendência enorme de querer queimar etapas, de querer superar momentos, e há momentos que não há como serem superados. Há momentos que precisam ser atravessados. Nós estamos fazendo uma travessia. Para falar dessa questão do tempo, a Bíblia traz à lembrança a experiência do agricultor. E por mais, então, que se tenha avançado tanto no conhecimento, na tecnologia, e se tem tantas práticas nas genéticas da agricultura, e se acha modos de produzir mais, e se aumentar a produtividade, enfim, mas o essencial não se muda. O tempo de gestação de um animal é o mesmo tempo desde quando esse animal existe. O tempo de gestação de um ser humano continua sendo o mesmo, desde que ser humano existe. Então, a ciência, a pesquisa, as conquistas mudam muitas coisas, mudam para melhor, por que não? Graças a Deus por isso. Mas não muda no tocante ao tempo. O essencial do tempo é isso. E a Bíblia fala do agricultor que espera pacientemente. Ele semeia a semente e ele espera que aquela semente germine, cresça, floresça, frutifique e o fruto amadureça e seja colhido. Isso aí, então, é haver chegado ao ponto. Vamos, então, ficando por aqui, mas que você reflita nisso. Somos chamados a perseverar. Somos chamados a continuar fazendo aquilo que estamos a fazer, desde que aquilo que estamos fazendo seja aquilo que Deus nos mandou fazer. Vamos continuar fazendo, sim. Deus quer que eu e que você, que todos nós sejamos pessoas que marcam sua geração. Você pode ser, sim, uma pessoa que marca a sua geração. Deus quer que isso seja dessa forma. Mas lembremos, para que isso aconteça, bom que você seja talentoso, bom que você seja inteligente, bom que você seja corajoso, audacioso. Que bom! Essas qualidades são interessantes e ajudam bastante. Mas além de todas essas boas qualidades, Deus espera que eu, que você, que todos nós sejamos perseverantes. Sendo assim, nós marcaremos nossa geração
e estaremos correspondendo às expectativas de Deus e promovendo a glória do seu nome, a glória da sua pessoa. Deus seja louvado para sempre. Oro a Deus que Ele nos ajude a prosseguir, a caminhar firmemente, olhando para Jesus. Amém.